Olá, pessoal! Finalmente deu certo, com a graça de Deus, para que eu viesse aqui gravar o episódio do Íntima Podcast. E esse episódio, ele é o segundo da série das 7 Dores de Nossa Senhora, a carta de uma amiga minha, da Daiane, e vou trazer aqui um pouco para vocês da história dela, da meditação e o que o Senhor quer falar comigo e com você no dia de hoje. E antes de eu dar início à nossa leitura, à nossa oração, eu quero lembrá-las que aqui no meu canal você pode ver os outros episódios, pode se inscrever, também se você gostou, você compartilha, esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quiser mandar a sua história, seu testemunho, para que alcance outras pessoas o que Deus fez na sua vida, também pode me mandar através do meu e-mail que está aqui na legenda, que é pequenaviadamaternidade@gmail.com. E antes de eu começar a leitura da carta, convido você a orarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nesse encontro de hoje, o segundo episódio da série 7 Dores de Nossa Senhora, que nós estamos vivenciando nessa quaresma, possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. O episódio de hoje nós vamos meditar a dor de Nossa Senhora da fuga ao Egito, junto com a carta da Daiane. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 2, 13 ao 15. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu fico imaginando, Vamos tentar aqui, antes de eu começar a ler a carta, nos colocar na situação da Virgem Maria. Ela tinha acabado de ganhar o seu filho, E à noite, quando estava dormindo, é acordada pelo seu marido falando: vamos para o Egito. Provavelmente, eu não sei você, mas pode ser também. Mas como assim? Quer sair agora? Acaba de parir? Você tá louco? E ela ficar ali, discutindo, tentando entender. Mas Nossa Senhora, como ela era muito obediente a Deus, ela conseguiu enxergar ele com os olhos da fé e olhar a autoridade que Deus deu ao esposo dela, E foi para o Egito. Imagina você sair ali do seu ambiente, você não poder estar, por exemplo, com a sua mãe. Imagina você no seu pós-parto, não poder estar com a sua mãe, não poder estar com a sua família. E ir para o Egito, um lugar distante, um lugar que você não conhece, por obediência a Deus. Aqui, para mim, ressalta muito a questão da obediência, da confiança em Deus. Uma confiança que não sempre vai checando, sabe? Como que tá? Não, uma confiança cega em Deus. Que o Senhor, neste momento, possa nos dar a graça de termos a confiança nele, depositar nele a nossa esperança. Dar-nos, Senhor, essa graça. Então, vamos para a carta da nossa convidada? Salve Maria Santíssima. Me chamo Daiane, tenho 36 anos, sou casada com Maicon há 11 anos e Deus nos confiou ao longo desses anos, até o momento, 7 almas. 4 meninos, Jonas, Theo, Peter e José Oliver, e 2 perdas no início da gestação. E atualmente estou gestando uma menina que veio para florir as nossas vidas. Cresci em um lar católico de uma família numerosa e sempre servimos a Deus. Ao longo de toda a minha caminhada com Deus, me deparei com uma das piores dores que uma mãe poderia passar, que é sepultar um filho. Foi nesse momento que Nossa Senhora me ensinou a viver essa dor. O ano era 2022, primeiro sábado do mês de fevereiro.
Nós fomos logo cedo para participar da Santa Missa e confessar, pois naquela semana iremos receber em nossas vidas mais um presente de Deus. Então precisaríamos estar preparados para bem recebê-lo. Logo após receber a bênção para o parto, percebi que ele não estava mexendo e achei muito estranho, pois ele era um bebê muito ativo. Até parecia que nunca dormia de tanto que ele mexia. Teve algumas noites dele acordar seu pai de tanto que chutava suas costas. Então, o dia foi passando e achei que não estava conseguindo perceber seus movimentos, pois estamos na correria do dia a dia. Precisava parar e relaxar e me concentrar nele, porém não obtive sucesso. Então decidimos ir para o hospital para ver se estava tudo bem. Seu parto já estava marcado, pois ele estava transverso. Então, teria que passar por mais uma cesariana, mesmo não sendo minha vontade, mas ali vi minha fé sendo forjada e Deus me mostrando que a vontade dele para a minha vida é sempre o melhor caminho. Pois já tinha feito esse propósito, de deixar de controlar o que acontece em minha vida e me deixar conduzir por ele. Mesmo com o desejo de ter um parto normal, eu teria que passar mais uma vez por uma cirurgia que dessa vez foi longa e complicada. Assim, gente, ela já sabia que ela não ia passar ali pelo parto que ela desejava, porque o bebê estava transverso. Ela tinha percebido que ele não se mexia. E aí ela foi para o hospital. Chegando no hospital, foi constatado que o Peter, ele estava sem vitalidade. Ele não estava mais vivo. E aí ela continua a carta. Como ele já estava sem vitalidade, tiveram dificuldades para tirar ele por conta do seu tamanho e por conta de estar atravessado no útero. Então, após várias tentativas, decidiram fazer um corte na vertical no meu útero, formando assim uma cruz, lembrando a cruz de Pedro, como diz meu marido. Já se passava horas que estávamos naquele centro cirúrgico, um ambiente silencioso por toda a equipe. Porém, em um certo momento, vi minhas forças se esvaindo do meu corpo. E foi nesse instante que vi a silhueta de Nossa Senhora no teto daquele centro cirúrgico e disse a ela: agora não, mãe. Preciso ficar para dar força para meu esposo. Olha como ele está. Ele chorava muito de maneira incontrolável e foi aí que fui restabelecendo minhas forças. Eu só tinha um desejo naquele momento: pegar meu filho ainda com seu corpinho quente, mas com todas as complicações do momento, só consegui pegar ele após sair do centro cirúrgico. E ali senti uma dor imensa. Pegar meu bebê gelado, uma sensação que até hoje não esqueço. Peguei ele no meu colo, olhei para cada parte do seu corpo, cada detalhe perfeito que Deus fez. Abracei-o forte e entreguei ele a Nossa Senhora. Como eu poderia ficar triste naquele momento? Se hoje eu tenho um filho santo, e sim, ele é um santo. Ninguém entra no céu sem passar pelo sofrimento. E ele sofreu, pois o motivo de sua morte foi um caso raro de acontecer, nó verdadeiro de cordão, que é um nó no meio do cordão umbilical e esse nó apertou e ele ficou sem oxigênio. Então ele já contempla a sagrada face de Deus. Naquele momento aconteceu um desejo que temos para nossos filhos, que é o céu. Sim, é o céu que eu anseio para os meus filhos. Eles precisam passar pela morte. E em meio a essa situação de dor e sofrimento, vendo meu marido e meus filhos sofrendo pela partida precoce de um bebê de 39 semanas, que foi tão sonhado e esperado, me peguei ao exemplo de Nossa Mãe Santíssima, que só ela poderia me dar. Antes de nós continuarmos aqui a leitura da carta, eu queria convidar você a contemplar comigo o que eu acabei de ler. Então ela já sabia que o filho dela estava sem vida. Foi passar por uma cesárea que precisou fazer um corte na vertical no útero dela, né? E ela relata ali que ela percebeu que ela já estava perdendo as forças. Mas, por ela saber no Deus que ela crê, por ela saber qual é o propósito da vida dela, por ela saber que ela é uma filha amada de Deus, e que ela pode pedir. Ao ver ali a silhueta de Nossa Senhora, ela pediu: por favor, não me leve agora. Ela passando pela maior dor, eu acredito que ela tenha enfrentado na vida dela, que foi perder seu filho ainda no seu ventre. Parir ali um filho que não tinha mais vida.
No momento de maior sofrimento, muitas vezes a gente pode se render a querer realmente não sofrer mais. O ser humano é muito complexo, sabe? Então, quantas vezes a gente passou por alguma situação muito difícil, a gente desejou não estar mais ali. Não sei se você já passou por isso, às vezes não. Quando a gente vai pegar o livro de Jó, quando os amigos dele vão ali conversar com ele para tentar animá-lo, para tentar fazer com que ele volte a olhar para Deus, todas as vezes que ele responde, ele fala, depois de ele ter perdido tudo, né? Que ele preferia a morte, que ele já se via na morte, porque ele não tinha mais esperança. Mas a Dália aqui, ela tinha esperança. Ela tinha esperança porque, como ela disse, ela estava feliz. Por que ela poderia ficar triste? Porque ela já tinha um filho santo. O amor dela por Deus, a fé dela em Deus, fez com que ela olhasse para a situação dela, para a realidade dela, com um olhar transcendente. Não um olhar para si, para a sua dor, para o seu sofrimento, não. Um olhar do seu propósito de vida, da sua missão de vida, que é levar os filhos dela, um deles, né? Levar os filhos dela para Deus, para o céu. E ela tinha cumprido isso. Então o olhar dela não foi em si, mas foi no outro. O olhar dela foi no esposo que precisaria dela, dos outros filhos que precisariam dela, porque estavam sofrendo. O olhar dela foi para Deus. O olhar dela foi para a Virgem Maria. Quantas vezes nós nos limitamos, nós nos engessamos, nós gelamos assim, ficamos paralisados, essa é a palavra, paralisados nos nossos sofrimentos. Eu não quero medir a sua dor com a dor dela, não. Cada pessoa sabe realmente aquilo que vive, aquilo que sente. Mas quantas vezes nós nos permitimos paralisar? E como você pode ver, antes disso tudo, ela falou que ela já tinha confiado a vida dela em Deus. O que eu tinha falado ali no momento da oração? Para nós depositarmos a confiança, uma confiança séria em Deus, na vontade do Senhor. Essa confiança em Deus, esse despojar de Deus, fez com que ela, pela graça, conseguisse viver a realidade dela, que foi o quê? Parir um bebê morto. Com 39 semanas. Estava prestes a nascer. Quantas mulheres na situação dela pensariam, nossa, se eu tivesse marcado a minha cesárea com 38 semanas, ele poderia estar vivo. E se, quantos e se's nós colocamos na nossa vida? Os e se's é a gente tentando controlar aquilo que não dá para ser controlado. Aquilo que já foi, que já ficou no passado. A realidade dela foi essa. E ela olhou para a realidade dela. Ela palpou a história dela. Tudo que ela vivenciou até aquele momento. A luz de Deus, a luz do Espírito Santo. E entregou amor. Entregou amor no lugar de entregar tristeza. Em meio àquele sofrimento, ela entregou amor para o seu marido, para os seus filhos que ficaram, para o seu filho que estava no céu, para Deus. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de amar, nós perdemos a oportunidade de, sabe, concretizar a nossa história, sabe, ter uma história robusta, uma vida com direcionamento, com propósito. Quantas vezes a gente perdeu isso? Porque a gente só olhou para as nossas limitações, porque nós só olhamos para os nossos defeitos. Convido você, aqui na continuação da carta, ela fala que ela usou o exemplo de Nossa Senhora. Então, assim como ela seguiu o exemplo de Maria, eu convido você também a se colocar nesse momento. Confiar assim como Maria confiou no que Deus falou para José em sonho, assim como a Day confiou em Deus, parindo Peter, né, sem vida, sem a vitalidade.
na sua realidade, na sua vida, no momento que você se encontra agora. Toda a sua história até hoje, que a sua história até hoje, em Deus, ela tem que ter uma esperança para o futuro. Ela não tem que paralisar no agora, mas uma esperança. Qual é a esperança que ela fala aqui? A esperança, eu acredito, ela não fala, né? Nessa parte que eu li. Mas a esperança é poder conhecer o filho dela no céu. Poder contemplar a face de Deus e conhecer o seu filho. Então voltamos aqui, né? Para a carta da Dai. E vendo toda a sua trajetória, iniciou-se o vale de lágrimas de Maria. Com a profecia de Simeão, naquele exato momento, o próprio Jesus tornou-se para sua mãe uma espada de dor. Maria foi ferida no fundo de sua alma. Em Lucas 1:28, vemos a saudação do anjo Gabriel a ela. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Que significa que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, por ser cheia da graça de Deus e livre de todo pecado. E mesmo assim, Deus não a poupou de toda essa dor em sua alma. Veja, a agraciada, a livre do pecado original, a escolhida de Deus, ela não foi poupada. Se ela não foi poupada, por que você acha que você vai ser poupado? Porque Jó achava que ele tinha que ser poupado da dor. Na verdade, Jó não falava que ele tinha que ser poupado. Na verdade, ele queria saber qual a ofensa que ele tinha feito a Deus para que ele pudesse estar sofrendo tudo aquilo. Mas se Maria não foi poupada, a mãe do próprio Deus encarnado, do Verbo encarnado, por que não seríamos? Então, mediante todo o exemplo de Maria, quem sou eu para questionar os acontecimentos em minha vida? Eu, tão pecadora, desobediente, preciso ver o amor de Deus a todo tempo, pois Ele sempre tira algo bom, mesmo em momentos ruins. Há momentos que o medo vem me perturbar. Aí lembro que o medo é a ausência de fé. Sem ela, sem a confiança em Deus, não somos nada. E mediante a segunda dor de Nossa Senhora, em Mateus 2, 13 e 15, que é o que eu li para vocês, ela diz: que pesar para o coração de Maria. Querem matar seu filho que mal acaba de nascer. A mãe aflita, para poder salvá-lo das garras do ímpio rei, foi obrigada a viver um cruel exílio, que é sempre um lugar de sofrimento e de distanciamento forçado. A vida no exílio é triste e solitária. Maria, por amor a seu filho, sujeitou-se a essa cruel realidade. Uma mãe amorosa é capaz de fazer qualquer coisa para salvar seu fruto. Dessa forma, Maria, mãe amabilíssima, segundo São Pedro Crisólogo, deixou seus parentes e amigos para viver ao lado de estranhos, deixou o templo do verdadeiro Deus e passou a habitar na terra dos ímpios. Dizem que Maria se desgastou muito nessa longa viagem da Judéia ao Egito. Fala-se de mais de 100 horas de caminhada. Quanto sacrifício uma mãe é capaz de fazer? O caminho desconhecido é sempre péssimo. Quando estamos longe de Deus, dos parentes e dos amigos, os caminhos se tornam inevitavelmente alagados e lamacentos. Fico pensando nas preocupações que passaram na cabeça de José e Maria naquele momento. Onde eles irão comer e dormir? Será que José tinha ao menos um pedaço de pão duro recebido como esmola para se alimentarem? José, Maria e o menino, refugiados no Egito, estavam expostos aos ladrões e às feras, tão abundante naquele mundo estranho. Essa família sofreu por 7 anos no exílio, em uma extrema pobreza. Eram estrangeiros desconhecidos, sem renda, sem dinheiro e sem parentes. Essa experiência da Sagrada Família nos sirva de consolo e nos fortaleça nos momentos de penúria. Quão grande foi a aflição de Maria! Quão difícil foi a vida de Jesus ainda criança! Imitemos, pois, a Sagrada Família, pela penitência e pelo despreendimento. José, Maria e Jesus recém-nascido viveram naquele período como fugitivos. Na terra temos que viver como homens e mulheres peregrinos, sem apego aos bens que o mundo nos oferece. O Senhor nosso Deus nos criou para a eternidade. Em Hebreus
13, versículo 14, ele nos lembra: não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura. Sendo assim, aprendemos com a Sagrada Família a abraçar as cruzes, porque sem ela não podemos viver neste mundo. Ninguém recebe alguma graça sem antes experimentar algum tipo de padecimento. Quem traz consigo, com amor no coração, José, Maria e Jesus, enfrentará com a bravura de um guerreiro todas as dificuldades deste mundo. Consolemos Maria, a Mãe amabilíssima, acolhendo no fundo do nosso coração Jesus, porque ainda continua a ser perseguido por nós pecadores. E finalizo com uma frase do nosso pároco, Padre Marcos Funchal: a felicidade do cristão tem formato de cruz. Que tenhamos a graça de permanecer firmes e obedientes como Maria, na nossa caminhada rumo ao céu. Um forte abraço. Dai. Amadas, que carta, que testemunho, que vida frutuosa. Quando Deus falou comigo ao ler essa carta, realmente desse desprendimento das coisas do mundo. Muitas vezes a gente coloca as coisas supérfluas na frente daquilo que é essencial, daquilo que é importante. Hoje, eu estava meditando num dos capítulos, né, do livro de Jó, e ele fala algo que ficou assim, ressoando nos meus ouvidos. E agora, né, me veio essa passagem para partilhar com vocês. Então, pegue esse livro de Jó e abra no capítulo 17, versículo 5. Então, Jó está aqui respondendo a um dos seus amigos, né? E ele diz: há quem convide seus amigos à partilha, enquanto desfalecem os olhos de seus filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando eu li essa palavra, veio esse encher no coração. Quantas vezes nós corremos para as pessoas de fora? Para ter um café ali, um jantar ali, um encontro ali, os finais de semana sempre com amigos. Gente, não é ruim você estar com amigos, não é isso. Mas existe uma medida, uma justa medida, uma hierarquia de importâncias nas nossas vidas. E eu coloco que ele diz, quem convide seus amigos a partilha, então essa busca de estar sempre com outras pessoas de fora, em agradar as pessoas de fora, mas com essa busca pelos bens materiais, essa busca pelo conforto, essa busca, lógico, a gente é bom viver de uma forma confortável, mas o que é mais importante? Nossa Senhora e São José poderiam ter desobedecido a Deus. Não, mas ele é filho de Deus, é Jesus. Oxi, por que eu vou fugir sendo que ele é o próprio Deus? Ele não vai morrer. Eles poderiam ter testado a Deus. Não, eu não vou ficar longe da minha mãe, não vou ficar longe da minha família, eu preciso de ajuda, eu acabei de parir, estou recém-parida. Meu menino é pequeno, eu não sei o que fazer, eu vou ficar afastada, vou ficar exilada. Ela abriu mão do conforto, ela abriu mão da estabilidade, da segurança, porque confiava em Deus. Ela fez tudo pelo seu filho. Mas se ela tivesse um olhar para si, um olhar egoísta, José, um olhar egoísta, eles talvez iam falar, não, mas é filho de Deus, é o Messias, não vai morrer. Eles poderiam conquistar a Deus. E quantas vezes nós buscando, né, nessa busca do prazer, do conforto, do status, da visibilidade, da máscara de santidade, quantas vezes nós queremos nos moldar, nos encaixar a quem está ao nosso redor, a nos moldar às pessoas de fora, nos moldar ao mundo, aos tempos atuais, e deixamos desfalecer os nossos olhos do que é mais importante, dos nossos filhos, do nosso marido, se você não é casada, dos seus pais. Se você celibatário, dos seus filhos espirituais,
de Deus. Quantas vezes você buscou, convidou tudo aquilo que era supérfluo e colocou na frente o que era mais importante? Assim como a Dai trouxe perfeitamente na carta dela. Que nessa noite a gente possa realmente refletir, meditar e tocar na graça de Deus para que possamos perfeitamente por Ele entregar a nossa necessidade de controle, entregar os nossos apegos materiais, apegos afetivos, apegos emocionais e se despojar em Deus, confiar em Deus, aproveitar esse tempo da quaresma, sabe, para realmente ali se desprender. Se você é uma pessoa que sempre quer conviver com os outros, a partir de hoje, tente fazer uma penitência de você diminuir esse convívio. Todas as vezes que você sentir necessidade de estar com alguém de fora, vá até o sacrário. Abraça seu filho, abraça sua mãe. Ouça aquela pessoa. Seja para o outro, faça como a Dai fez. Ela não olhou para a sua dor, mas ela olhou para o outro. Ela amou o outro. Senhor, dá-nos essa graça nesse tempo da quaresma para quando vier a sua ressurreição, a sua Páscoa, esse fruto ele está crescendo dentro de nós. Amém. Obrigada, Senhor, por este momento, por essa oração. E olha, foi um perrengue para eu poder gravar esse episódio. Mas olha só, se fosse outro dia, eu não teria lido essa palavra. Foi hoje, tinha que ser hoje. Vendo, eu estava agoniada, estava me sentindo uma irresponsável por não estar conseguindo cumprir, mas Deus fez dentro da minha limitação, dentro da minha miséria. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe. E daqui a uns dias já vou postar outro episódio para vocês, com a graça de Deus. E nunca se esqueça, né, que aqui no Íntima Podcast é o seu lugar para buscar uma intimidade com Deus, para que sua alma possa se aproximar mais dele. Amém? Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.